Alô, amigos, amigas da TV Ideal, Canal 8, que assistem nosso programa toda semana. A arte de viver bem. Mais uma vez, mais um dia, estamos aqui para conversarmos, para refletirmos, para repensar a vida em todos os sentidos. Espero que vocês estejam gostando. Agradeço muito a audiência. E eu sei que muitas pessoas estão comentando, estão refletindo, repensando o dia a dia. Isso é simplesmente gratificante e enriquecedor para todos nós. Porque, na verdade, o nosso programa ele tem o objetivo principal de contribuir nesse contexto, dessa sociedade tão agitada, as pessoas voltadas para tantas preocupações. E, de repente, você tem um momento, tem um espaço de repensar, de refletir, não é? Isso é muito legal, muito bom, e estou muito contente, muito feliz. Com certeza também a direção da TV Ideal, Canal 8, está muito grata a todos vocês também. Bem, o tema de hoje é um tema, como profissional, eu tenho observado nesses anos de profissão que muitos pais me procuram para poder reclamar dos filhos, que os filhos mentem. Ah, meu filho mente muito, Edson. Minha filha mente muito. E é uma coisa que eu não admito na minha vida, na minha família, nos meus filhos, é mentira. E você, naturalmente, que você chama o filho ou a filha para conversar, para poder ouvir a criança, para saber que de fato o que está acontecendo, né? E de fato a gente percebe mesmo que a criança mente mesmo. Existem situações que os filhos mentem diante dos pais. Mas não só diante dos pais também, às vezes mentem também diante dos professores, mentem diante de uma autoridade. A pessoa que vai, por exemplo, que vai diante de um policial, é claro que ele também vai mentir. Não é? Não estou dizendo que todos mentem, mas existem casos que as pessoas mentem. E a verdade é que ninguém gosta de ouvir mentiras. Mas se olharmos o nosso passado também, nós também já mentimos também lá para os nossos pais. Em alguma situação já ocorrida, já vivenciada, nós também já mentimos também, não é? Mas o que é importante compreendermos o porquê que muitas vezes os filhos mentem para os pais ou para os professores também. E a mentira, muitas vezes, elas acontecem com medo da punição. Se eu falar a verdade para minha mãe, para o meu pai, eu vou ser punido. Então, para evitar a punição, eu crio uma outra situação. Eu nego o que eu fiz. Eu nego, porque se eu falar a verdade, eu vou ser punido. Então as pessoas, os filhos às vezes negam essa verdade porque sabe que vai ter depois uma represália, ou pode ter uma represália. Na verdade, muitas vezes a mentira é um mecanismo de defesa, né? Os filhos se defendem de um possível ataque do pai ou da mãe ou de qualquer outra pessoa, então elas falam a mentira para se defender. Falando a mentira, ela está isenta da punição. Isso é a lei da sobrevivência. E isso não está certo nem está errado. Só para a gente entender, é assim que as coisas acontecem de vez em quando, né? Porque quando nós entendemos os porquês, entendemos as causas, tudo fica mais fácil para lidarmos com as crianças, com os filhos. Mas é importante prestar atenção quando você questiona o filho sobre determinados comportamentos, você tem que prestar atenção quais são os sentimentos. Quando você questiona com qual sentimento? É de raiva, de revoltas, não é?
com ódio. Você fez isso, menino? Já falei para você, fala a verdade. Você fez ou não fez? Fala a verdade. A criança vai dizer o quê? Não, claro que não fui eu. Imagina, uma fera na minha frente e ela vai dizer que fez. Porque tem uma fera exposta ali. Você está com raiva, você está revoltado. Você está doido para dizer que foi para você poder descascar em cima também, não é? É assim também. Então, aí é natural que instintivamente a criança vai ficar na defesa. Ela vai ficar na retranca e vai dizer, não, não fui eu, fala a verdade. E quem fala a verdade não merece castigo. Mas você já está castigando com a raiva que você tem por dentro, tem dentro de você. Então entenda isso. Quando você questiona a criança, quando você pergunta sobre determinadas atitudes, se você fala com esse rancor, com essa raiva toda, e aí você tem que tomar consciência que você está criando na criança um medo. Porque o seu objetivo é criar na criança um estímulo para falar se aconteceu ou não. Mas quando você fala revestido com essa raiva toda, você está criando na criança, na verdade, um medo. E quem sente medo, naturalmente fica acuado. A pessoa fica totalmente estarrecida. Então, portanto, ela vai negar. Né? Ela vai negar. Então, primeiro, prestar atenção nesse comportamento seu, de pai e mãe. Quando você fala com o teu filho, quer saber alguma coisa, se ele fez ou não, tudo isso, então, primeiro, preste atenção nisso. Você fala com qual sentimento? Se você fala com raiva, você pode ter certeza de uma coisa. Você não está querendo ajudar o seu filho. Você está querendo extravasar a sua raiva. Você está querendo jogar toda a sua raiva em cima daquela atitude. Porque quando a pessoa quer ajudar, ela não fala com raiva. Quando a pessoa quer ajudar, ela fala com o coração. Ela fala com o coração. E quem fala com o coração é porque tem amor. Então preste atenção. Querer ajudar o seu filho é você fazer perguntas com carinho e com amor. Fique conosco, porque nós voltamos daqui a pouquinho, no segundo bloco, com o programa A Arte de Viver Bem. Estamos falando desse programa sobre o porquê das mentiras de seus filhos. Até já, até daqui a pouco. Nossa cidade está mudando e a Câmara está acompanhando essas transformações. Em 2017, faça a diferença. Participe dessa transformação comparecendo às sessões plenárias da Câmara Municipal. Todas as segundas, terças e quintas, às 18 horas. As sessões também são transmitidas através do site voltaredonda.rj.leg.br. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Muitos não entendem por que tanta dedicação, horas sem dormir, festas que você acaba curtindo em casa. Afinal, ser médico é um desafio. E nós sabemos disso. É por esse motivo que desenvolvemos metodologias que se tornaram um exemplo em todo o país. Além de oferecermos infraestrutura, laboratórios, corpo docente qualificado e uma biblioteca com mais de 150 mil títulos. Formar grandes profissionais é o nosso compromisso. Medicina Unifoa, referência nacional de ensino. Estamos de volta no segundo bloco com o programa A Arte de Viver Bem pela TV Ideal, Canal 8. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de vocês, pelas reflexões. E hoje estamos falando sobre a mentira, o porquê que seu filho mente muitas vezes. Então, se você pergunta a seu filho se ele fez isso ou fez aquilo, se você pergunta com raiva, ele vai negar porque ele fica com medo de falar. Bem, segundo, é muito importante, quando você pergunta para o filho alguma coisa, você pergunta por quê. Por que que você pergunta e para quê também?
Porque muitas vezes a pergunta que você faz a seu filho, você tem muito mais o objetivo de punir, de agredir, de bater, não é? Porque você está com raiva, você está cheio de rancor, você está cansado, você está estressado, então você quer arrumar um pretexto para poder extravasar essa raiva, extravasar esse ódio, esse cansaço dentro de você. Então qualquer coisinha que a criança faça, você quer criar um problema muito maior. Então observe isso. Você pergunta ao seu filho alguma coisa, então você é para ajudar ou para extravasar a sua raiva, para extravasar a sua impulsividade. E muitos pais, diante da mentira dos filhos, muitos pais procuram psicólogo. Mas aí vejam bem, o que o psicólogo faz? O psicólogo faz aquilo que vocês pais deveriam fazer, que vocês podem fazer. É ouvir com carinho, ouvir com atenção, sem julgamento nenhum. Então, se o filho teve alguma atitude, se o filho cometeu alguma coisa que você acha que não deveria fazer, não foi legal, então senta com carinho. Meu filho, o que aconteceu? Veja, o que prevalece é a forma carinhosa de você sentar com o seu filho e perguntar e conversar. Meu filho, você pegou isso aqui? Ah, mamãe, peguei sim. Mas por que você fez isso? Ah, eu peguei porque eu queria, não sei, ver como é que era, eu queria usar também, eu queria, enfim, qualquer coisa que o filho tenha feito, ouça. E por que você fez, meu filho? De repente ele fez com as melhores intenções. Ele fez sem perceber, sem ter consciência nenhuma, mas de repente você colocou a maldade no que ele fez. Você colocou as suas ideias no que ele fez. E ele fez com as melhores intenções. Ele não teve nenhum propósito de te agredir, ou de quebrar alguma coisa, ou de tirar do lugar, ou mesmo se for um dinheiro. De repente o filho pegou lá R$10 seu, pegou 5 amanhã, pegou 5 ontem, pegou 10 anteontem. Então procure saber, conversar, não coloque adjetivos, porque agora você é um ladrão, você está roubando, eu não permito isso, porque amanhã você vai ser vai roubar dos outros. Aí, aquilo que até então uma coisa pequena, que estava restrito à família, você já projetou aí uma dimensão do fato muito maior. Aí passa a ser uma coisa pequena, ela passa a ter uma dimensão enorme e acaba piorando a cabeça da criança e criando mais conflitos também na relação entre vocês. Então veja, gente, qualquer coisa, procure conversar, ouvir o seu filho, ajudar o filho. Tem que ter esse propósito sempre de querer ajudar, de querer refletir. Ajudar não é você colocar suas ideias. Tem que ser assim porque eu fui assim, tem que ser assim. Não é isso. Ajudar é conversar com o filho. Meu filho, quando você precisar de algum dinheiro, você fala comigo, filho. Mãe, fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Se eu tiver, você pode contar. Se eu não tiver, eu vou dizer para você que não posso. O dinheiro que existe aqui é para a despesa da casa, não é? Mas é que é o dinheiro para quê? Você está usando esse dinheiro em quê? Então, crie esse clima de acolhimento, de liberdade, para que ele possa falar com você, porque ele precisa sentir que você é um amigo, não um adversário, não alguém que vai puni-lo, que vai reprimi-lo, mas que vai ajudá-lo a encontrar o caminho. É isso que os psicólogos fazem. Eles conversam, eles ouvem os filhos, eles entendem os filhos, ao mesmo tempo ajuda seus filhos a pensarem. Mas isso você pode fazer na tua casa também, é importante entender isso. Existem coisas na relação pai e filhos, filhos e pais, que vocês devem resolver na sua própria casa. Mas tudo depende de uma única coisa, a tranquilidade.
se você está tranquilo, se você senta com calma, para ouvir o filho, para conversar, para entender, para ajudar a refletir. E a reflexão é importante porque a reflexão consiste em quê? De você ouvir, conversar e a partir da reflexão surge um novo caminho, surge uma nova direção, a partir dessa reflexão. Então o pai precisa, a mãe precisa ser o grande psicólogo do filho, é o pai e mãe. Ter paciência, ter carinho, ter amor com o seu filho. Né? Os filhos precisam muito dessa presença, da direção do pai e da mãe, mas sempre uma direção onde o amor e o carinho façam parte. Nunca a agressividade, nunca a violência deva fazer parte desse entendimento. Nunca o medo deve fazer parte dessa educação. Pelo contrário, um ambiente de tranquilidade, de diálogo. Porque muitas vezes você não tem paciência com o teu filho em casa, mas tem paciência com o filho dos outros lá na casa do vizinho. Você às vezes tem paciência com o outro, filho dos outros, não é? Você brinca com outras crianças, você brinca com o sobrinho, você brinca com, enfim, com o filho do vizinho, mas você não consegue ter essa mesma paciência com os teus filhos. Por quê? Porque você está cansado, está esgotado, está tenso, está nervoso, está agitado, esse monte de coisa. Então, qualquer coisa que a criança faça desse tamanho vira um universo. Né? Então é preciso ter esse diálogo carinhoso, com calma, sentar. De repente não dá para conversar naquela hora com o seu filho, converse depois. Se você perceber que você está tenso, que você está agitado, converse depois. Vamos dar uma volta ali no campinho, vamos dar uma volta na praça, vamos passear um pouquinho, vamos sentar aqui na rua. Aí você cria um espaço, um momento apropriado para conversar com o teu filho. Né? Mas sempre, entenda uma coisa, se tem a mentira, não entre com a punição, com as agressões, mas entre com a audição, capacidade de ouvir. Isso mostra que você é uma pessoa inteligente. E seu filho vai gostar muito de saber que o pai e a mãe têm a sensibilidade, a paciência para poder ouvi-los, entendê-los e apontar um novo caminho. Fique conosco e voltamos daqui a pouco no terceiro e último bloco com o programa A Arte de Viver Bem pela TV Ideal, canal 8. Até daqui a pouco. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, com o programa A Arte de Viver Bem, pela TV Ideal, canal 8. Estamos falando hoje da mentira. Os filhos, muitas vezes, mentem, e quando mentem, muitas vezes, pelo medo de serem reprimidos pelos pais. Porque muitas vezes os pais têm muito mais o propósito de punir do que, na verdade, de educar.
Punir, você coloca medo. Educar, você ajuda a criança a pensar, a refletir e aponta novos caminhos. Então, meus amigos, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, é que muitas vezes na relação pais e filhos, nós pais já temos um padrão estabelecido. Nós já temos na nossa mente uma ideia formada em relação a tudo e a todos. E quando os filhos saem desse padrão, desse nosso padrão, nós já condenamos, nós já repugnamos a criança. Mas é muito importante você tomar consciência também que é preciso sair desse padrão que você adquiriu na história da vida. É importante também que os pais abandonem certos dogmas e comecem a compreender também o universo do seu filho, que é uma outra pessoa. Você não é o filho também não é você. Os filhos estão sob seus cuidados. Então é preciso cuidar. Cuidar é você ouvir também o universo do seu filho. Seu filho tem muitas coisas a dizer, tem muitas coisas para falar. Né? Então, quando eu falo do diálogo, não é você manter o monólogo de impor suas ideias. Tem que ser assim, porque eu aprendi assim, fui educado assim, e não sei o quê. E muitas vezes você quer impor uma educação ao seu filho e que você repugnou quando seu pai lhe impôs aquela educação, essa educação. Muitas vezes você está cometendo as mesmas falhas que você reclamou dos seus pais. E você está fazendo a mesma coisa, muitas vezes. Então é preciso prestar muita atenção nessa relação com a criança, para que você, sem querer, você possa incentivar também a criança a mentir. Não é? Então tenha paciência com teus filhos, converse, qualquer coisa que você perceba que ele está mentindo, alguma coisa, né? É uma coisa em relação à droga. Né? Aí o filho está usando a droga. E você já vem logo com todas as forças, com todos os vendavais, para poder destruir o teu filho, porque está usando a droga. É claro que ele vai dizer que não. Porque se ele disser sim, ele vai ser excluído. E é excluído, você sabe que é. Sociedade exclui, sociedade discrimina, condena. E muitas vezes manda matar. A gente sabe disso. Então, mesmo se o filho está usando droga, permita que ele fale que está usando. Permita. Mas sem querer maltratar, sem querer humilhar, sem querer punir. Ouça, se ele está usando, ele precisa falar para alguém, ele precisa se sentir acolhido, amado, para que você, junto com ele, vocês possam encontrar um caminho para que ele possa sair dessa dependência. É a única coisa que pode contribuir para que seu filho possa sair como usuário da dependência química é o carinho do pai e da mãe. É o acolhimento da família. Acolhimento não é punição. Não é agora eu vou te vigiar 24 horas, agora eu quero saber o que você está fazendo, e agora você vai falar não sei o quê. E isso não é acolhimento, isso é punição. Acolher é sentar com o filho, o que está acontecendo, meu filho, como que isso começou, o que o papai pode fazer para te ajudar, a mamãe também. Né? Estamos juntos, você é meu filho, é minha filha. Nós estamos juntos. Né? Ele precisa se sentir amado, acolhido, entendido. Porque quando ele sente isso, com certeza ele não vai mentir para você. Porque ele encontrou alguém que lhe acolha, alguém que lhe entenda. Aquilo que ele encontra na rua, ele precisa encontrar nos pais, o acolhimento dos pais. Ele não vai mentir. Se isso acontecer, ele não vai mentir. Da mesma forma que eu já falei esse tema aqui, abordei outra vez, é quando você tem também o lado do homossexualismo. Né? O pai desconfia, a mãe desconfia, mas ao mesmo tempo, desconfiança já começa a punição. Você já começa a punir. Aí eu não aceito, porque se for homossexual eu não aceito, se for lésbica eu não aceito. Você já começa, mesmo que você não fale, mas você já começa a expressar um ressentimento, um descontentamento. O que vai acontecer?
o filho vai se sentir acuado, vai se sentir rejeitado, vai se sentir reprimido e não vai falar para você. Ele não vai abrir o coração para você. Ele vai abrir o coração para a tia, vai abrir o coração para a avó, vai abrir o coração para o vizinho, mas ele não vai abrir o coração para você, pai e mãe. Por quê? Ele tem que mentir, porque o seu olhar já está dizendo que você não vai aceitar, que você não aceita. O seu olhar já é um olhar de condenação. Isso é horrível para o filho. Por outro lado, se ele sentir o carinho do pai, o carinho da mãe, o acolhimento do pai, o acolhimento da mãe, vocês podem ter certeza de uma coisa, ele vai abrir o coração para você. E precisa. Ele precisa falar para você que ele é homossexual, que é uma lésbica. Ele precisa falar, porque está dele, está nele. E quem é você, pai e mãe, para poder dizer que não aceita isso? Porque não vai adiantar. Tem que entender que não vai adiantar. E segundo, é o teu filho, é um ser humano, é uma pessoa. E nós temos o hábito sempre de subjugar as pessoas, de condenar as pessoas, de julgar as pessoas, discriminar as pessoas. Né? E perdemos a noção que ali tem um ser humano, tem um ser, tem uma pessoa. E como pessoa, como ser humano, ela é o mais importante. É preciso que valorizemos isso. As pessoas são mais importantes. Seu filho é mais importante. Diante de qualquer situação que seu filho esteja passando, a existência dele é mais importante. Quando nós olhamos isso, quando a gente começa a entender isso, você percebe que tem coisas que são pequenas, que você tem que pegar e jogar fora. Porque tem que prevalecer a pessoa, tem que prevalecer o ser humano, tem que prevalecer a vida. Então, meus amigos, minhas amigas, espero ter contribuído para essa reflexão. Crie um ambiente no seu coração, na sua mente, crie um ambiente para que os filhos falem tudo que eles fazem, tudo que eles sentem. E isso só é possível quando tem uma verdadeira amizade nessa relação. Quando você fala com o coração, você fala com amor. Tudo é possível. Tudo se renova, tudo se transforma quando há esse elo de afetividade entre pais e filhos. Cada um de você, pai, cada um de você, você mãe, você pai, vocês devem ser os psicólogos dos seus filhos, no sentido de acolhê-los, amá-los, abrir a porta para que eles possam, de fato, colocar seu coração, suas ideias, suas práticas, certas ou erradas, não importa, que eles possam colocar a vida deles diante do pai e diante da mãe. A vida é assim. Muito obrigado. Até a próxima semana com o programa A Arte de Viver Bem, pela TV Ideal e Canal 8. Boa semana para todos vocês.